misericórdio em tudo e sempre encontro a ti. Está no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais viver sem ter o teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia? Como é que você está? Tudo bem. Eu sou o Paulo. Prazer, Também Paulo. ajudo o Toninho, o seu Mendes nessa tarefa aí. E hoje nós vamos falar de um assunto bacana, né? Dai de graça o que de graça recebeste. É? Isso é muito... Tem um peso muito grande. É da série Os Óbvios que Precisam Ser Ditos. Verdade. Isso é explícito, mas a gente ainda tema em fazer barganha com isso. Ainda quer essa vidinha de fazer barganha. E aí fica desse jeito. Ô, Marcos, você já está acostumado com o meio online nosso, né? Sim. Nos 10 minutos finais, aquela pausa dramática para as perguntas, né? Conta comigo. E nós vamos precisar do finalzinho ali, uns 5 minutos finais, porque nós temos alguns recadinhos para passar, tá? Perfeito. Ok? Bom, já vamos dando nosso horário. Pessoal, boa noite a todos, sede bem-vindo, todos vocês, para mais uma noite de estudo, à luz da doutrina. Eu vou pedir uma caridade para vocês. Vamos abrir as câmeras, porque uma das coisas mais legais que tem é a gente fazer um estudo olhando a cara de cada um. Para o facilitador estar falando para todo mundo, fica até melhor para ele saber se o assunto está legal, se o assunto não está bom, o que ele pode mudar, o que ele pode fazer de mais legal. Eu vou pedir essa caridade para todos, para que abram as câmeras. Isso, gente, vamos mostrando os rostinhos aí, que é importante a gente se ver, já que a gente não pode se tocar ainda, estar perto um do outro fisicamente, mas pelo menos a imagem vai nos ajudar. E o assunto de hoje, o que dai de graça aquilo que de graça recebeste. Quem vai palestrar para nós é o nosso irmão Marcos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, a Jesus, todo o amparo que a gente precisa, porque sem eles a tarefa nossa é vazia, é oca na sua essência, porque falta o principal, que é Deus e Jesus nas suas palavras, né? Assim, Jesus, divino amigo, divino mestre, irmão, mais uma vez aqui nos encontramos, amigo querido, rogando tua proteção, teu amparo, teu esclarecimento, para que essa tarefa possa fluir da maneira mais tranquila e equilibrada possível, Jesus. Que nos ilumine, nos conduza, que intua o nosso facilitador da noite a encontrar em nossos corações a ressonância para essas palavras tão ricas de verdade que provém do teu evangelho. Que tua paz, Jesus amado, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Mais uma vez, pessoal, aqueles que estão chegando agora, eu peço a caridade de abrirem as câmeras para que a gente vá se observando. E um bom estudo para todos nós. Marcos, está com você. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Paulo, eu posso compartilhar minha apresentação? Show. Então, daqui a pouquinho eu compartilho.
Queria inicialmente agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a esse tempo que vocês estão dividindo comigo e dizer que eu queria convidá-los a juntos construirmos um pensamento, um entendimento a respeito desse tema, né? É um tema tão claro e límpido para alguns e que mesmo assim a gente precisa definir, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, porque mesmo tendo um mandamento claro, né, uma lei clara, existem pontos ali nublados em que a gente meio que fica na dúvida, alguns pontos a gente não quer que sejam essa lei, né, que tenha um rigor de lei, a gente quer um pouco mais de abertura, e muitas das vezes a gente acaba se iludindo, né? Nós forçamos uma ilusão, queremos acreditar numa ilusão, isso muitas das vezes acaba nos prejudicando, né? Então, acho fundamental juntos a gente entender e construir um conhecimento, um entendimento a respeito desse tema, porque ele é muito caro a nós e ao nosso dia a dia, né? Isso é um tema extremamente diário, ele é particular e diário. Isso faz toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Mas, bom, chega de introdução, né? Vou compartilhar aqui com vocês o estudo. Só um instante. Bom, iniciamos então o nosso estudo. Dai de graça o que de graça recebeis. Acredito que vocês já estão vendo, né, a minha tela. Beleza. Show. Bom, esse estudo, eu me baseei em dois dos principais livros da nossa doutrina, né? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos ele vem trazer como funciona esse mecanismo de relação com Deus, né? Como que a gente se relaciona com os desígnios divinos, como que Deus, com toda a sua onipotência, influencia e aceita os nossos pedidos. O Livro dos Espíritos ele vem mostrando como funciona essa mecânica, né? Esse relacionamento, essa relação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo uma explicação de como usar essa mecânica, né? De por que devemos literalmente dar de graça aquilo que de graça a gente recebe, né? Como que o Evangelho segundo o Espiritismo faz isso? Ele pega alguns trechos do Evangelho e, à luz da doutrina espírita, ele vem entendendo ali, com todos os novos conhecimentos, com todas as novidades que a gente tem a respeito da relação com os espíritos, ele vem trazer luz a trechos do Evangelho, né? São livros fantásticos, né? São livros que mudaram e continuam mudando a minha vida radicalmente. São livros que eu super aconselho todo mundo a estudar, a ler, a conhecer. Quem tiver oportunidade de estudar é fundamental, né? São livros fantásticos, né? E foi com base neles que eu fiz todo o estudo de hoje, né? Obviamente eu recorri a outros estudos e a outras situações, mas esses dois são os principais, eles são a pedra angular, né? A base principal desse estudo de hoje. E eu queria abrir com um trecho do livro de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8, está escrito o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? Ali é um momento em que Jesus ele dá algumas orientações de como proceder para os apóstolos dele, né? A respeito de curas, a respeito de procedimentos, né? De como proceder com aquilo tudo que eles, com aquela responsabilidade toda que está na mão deles, né? E com base nisso, Allan Kardec pega no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, e engraçado, é interessante esse ponto, porque o capítulo inteiro é a respeito desse ponto, tá? É tão importante que o capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo é exclusivo para isso, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz algumas ponderações, não só Kardec, né, mas outros espíritos também, São Luís e etc. Eles participam
da construção da ideia a respeito desse tema, desse conceito, né? E da aplicação disso na prática, né? De como que a gente traz isso para nossa vida. E eu queria, antes de iniciar trazendo o que Kardec nos apresenta a respeito desse tema, eu queria que nós, né, vocês e eu, olhássemos isso de duas formas, né? Que a gente tivesse duas visões a respeito desse tema. Uma sobre o ato de cobrarmos daquilo que a gente de graça recebe, né? Por vários e inúmeros motivos, nós temos ali a vontade, muitas vezes, de cobrar por coisas que são de graça para a gente, né? E que, em teoria, seguindo o que Jesus nos prega, a gente deveria também estar dando de graça, a gente deveria estar, na verdade, repassando. Nós deveríamos ser apenas intermediários, né? Pontes que ligam a oferta e a demanda. Primeiro ponto, então, eu gostaria que vocês analisassem desse ponto de vista da gente, muitas das vezes, essa vontade que a gente tem de querer cobrar por isso. E um segundo ponto de vista, que eu gostaria que vocês também analisassem essa expressão, essa lei, esse ensinamento, é do ponto de vista de quem quer pagar por isso, né? Porque muitas vezes a gente, principalmente nas casas espíritas, a gente entende, obviamente, a partir dos exemplos que a gente tem, como Divaldo, Chico e etc., de que a gente não deve cobrar. Mas a gente, por vezes, também quer pagar. Por vezes, nós também queremos ter uma troca ali com alguém, uma barganha. Então, eu queria que a gente analisasse esse estudo todo a partir desses dois pontos de vista, né? Da gente querendo cobrar por isso e da gente querendo pagar por isso. Beleza? Dando sequência, então, Allan Kardec ele nos traz alguns exemplos e algumas reflexões a respeito desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele diz o seguinte: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. É interessante a gente analisar esse ensinamento de Kardec, porque ele diz o seguinte: olha, lembram quando Jesus expulsa os mercadores, né? Bota todo mundo para correr, o pessoal que estava ali, né, vendendo dentro de um templo que era um templo, uma casa de oração, né? Ou seja, as pessoas estavam ali, deveriam estar ali por um motivo exclusivo, oração, né? Não por trocas, não por ganhos, não por lucros. Ali não era casa daquilo, ali não era um ambiente para aquilo, né? E Jesus toca todo mundo de lá, né? Um trecho bem conhecido, muitas vezes representado aí. E aí, legal que Kardec fala o seguinte: olha, Jesus condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Esse primeiro ponto é muito importante porque a forma importa muito. Muitas das vezes, quando a gente quer acreditar, quando a gente quer ludibriar, quando a gente quer argumentar ali, criar ali um espaço dentro de uma argumentação para poder legitimar, né, certas cobranças e etc., a gente acaba mudando a forma, né? A gente fala, olha, não é bem isso, entenda, veja bem, olhando a partir desse ponto de vista, olha só, e etc. E Kardec deixa claro, olha, sobre qualquer forma, o tráfico das coisas santas, sobre qualquer forma, não é proveitoso, não é legal, isso não é bom, né? Isso é condenável. E por que a gente está falando isso? A gente percebe, não só dentro do movimento espírita, mas em todas as situações de relação humana, que todo relacionamento humano ele é uma troca. Ele acaba sendo uma troca, né? Uma conversa, um namoro, um trabalho, qualquer relação que a gente tem com outro ser humano, com outro espírito, acaba sendo uma troca. Nem que seja uma troca de tempo, né? Uma troca ali de conversas, de sentimentos, etc. Acaba acontecendo, né? Esse relacionamento. Qual que é a parte interessante disso? O que a gente precisa vigiar, né? A gente precisa tomar muito cuidado que muitos desses relacionamentos que a gente tem
principalmente com espíritos, principalmente com obras divinas, né? Principalmente com um relacionamento, né, de Deus para conosco, esse relacionamento ele acontece gratuitamente, né? Todos os talentos que Deus deu para a gente, ele deu de graça. Ele deu, né? Ele não vendeu, ele deu. É muito importante a gente perceber esses verbos, né? Todas as vezes que a gente fala, a gente percebe Jesus ensinando, por exemplo, sobre Deus, né? Parábola dos talentos e etc. Não é falado que é trocado, é falado que é dado, né? E qual que é o problema disso? Muitas das vezes a gente acaba cobrando por isso, né? O espiritismo, a gente tem essa máxima muito clássica em relação à mediunidade, né? Então a gente observa, por exemplo, o exemplo do Chico Xavier, que tinha uma mediunidade fantástica, que envolvia curas, que envolvia consolos, que envolvia uma gama de situações proveitosas a todo mundo que tinha contato com ele, e ele nada cobrava. Ele, na verdade, além de não cobrar, ele não aceitava, porque existiam pessoas que insistiam e etc. E ele não aceitava. E quando, por vezes, ele não tinha como não aceitar, ele pegava aquilo e já passava, né? Então, por exemplo, a venda dos livros dele, né? A venda dos livros, ela ocorre, existe uma troca de dinheiro na venda, porque você precisa pagar o papel, você precisa pagar a impressão, você precisa pagar a tinta, né? Você precisa pagar para que aquele livro exista, né? Existe uma necessidade ali. Mas os lucros provenientes daquele livro, Chico passava para frente, né? Por quê? Simplesmente porque não eram as ideias do Chico que estavam ali. Os espíritos traziam o livro e o Chico, como intermédio, só transmitia aquilo para um papel e aquilo era impresso, vendido e etc. E Chico, brilhantemente, não cobrava nada, e não só isso. Ele revertia todo esse lucro a obras as federativas e etc. Né? Toda uma gama de assistência ao próximo, de caridade ao próximo, com base nisso. Então, dentro do espiritismo, a gente entende que é muito claro, né? Olha, eu não devo usar minha mediunidade como moeda de troca, né? Porque senão eu vou acabar me tornando um charlatão, vou acabar entrando por esses caminhos que não são justos, né? Afinal, recebi aquilo de graça, né? Agora, por vezes, a gente acaba colocando isso dentro de uma forma diferente, né? E essa forma engana, né? Meio cinzento quando a gente muda essa forma. Quando é claro, assim, olha, Chico doava o lucro dos livros, que não foi ele que escreveu, que foram outros espíritos que escreveram, fica claro, olha, Chico não foi ele que inventou aquelas palavras, não foi ele que chegou àquelas conclusões, que trouxe aquilo, né? Então ele não tem direito sobre aquilo. Beleza, essa parte é fácil. Mas existem alguns momentos, e a gente vai entender no decorrer do estudo, que não é tão claro assim, que não é tão preto no branco assim, né? E isso, dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, é condenável, assim como o próprio Kardec falou, olha, Jesus condenou assim o tráfico das coisas santas, né? Então não existe troca quando se envolve as coisas santas, né? Existem outros momentos, e é lícito que exista em outros momentos, né? Então, por exemplo, eu trabalhei, eu vendi uma coisa que era minha, etc. É lícito que exista lucro, que exista troca, que exista dinheiro envolvido naquilo, isso não é problema nenhum, né? Inclusive, o Emmanuel ditou através do Chico um livro chamado Dinheiro. O livro chama Dinheiro, esse é o título, Dinheiro, né? Pouca gente conhece, é um livraço, eu super aconselho todo mundo a ler, é um super livro, que Emmanuel vem trazer ali algumas reflexões a respeito do dinheiro, né? É um livro pouco conhecido e chega a ser engraçado, né? Quando a gente fala que Chico escreveu um livro sobre dinheiro, né? E é um livraço. E ali Emmanuel nos explica de várias formas que existe licitude nisso, né? No seu suor. Quando a gente pega lá em Gênesis, né? Comerás do suor do teu rosto. O seu trabalho, ok, ser remunerado. Mas quando você é um intermédio de uma caridade, para uma caridade, de algo que lhe veio de graça, isso é um problema. Cobrar por isso é um problema. Porque de graça foi dado a você, né? Então não pode haver tráfico nessas coisas santas. E aí Kardec, ele esclarece para facilitar, né?
Deus não vende a sua bênção, ou seja, porque, na verdade, não somos nós que abençoamos, né? A gente, através da mediunidade, ou de qualquer outra forma que seja, não é você que está abençoando. Você está sendo um interventor ali em nome de Deus, né? Então, a bênção é de Deus, né? E Deus não vende essa bênção. Você não pagou ela para poder revender para a pessoa. Não, né? Você só foi um intermediário. Então, Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus, né? O perdão, ele não é vendido, o perdão ele tem que ser conquistado, né? E sobre perdão, obviamente, a gente pode outro dia fazer um seminário sobre isso, que é um assunto vasto. Mas o perdão ele precisa ser conquistado. A gente tem alguns capítulos, né, para quem tiver uma curiosidade mais imediata sobre o perdão. Tanto o Evangelho segundo o Espiritismo quanto o Livro dos Espíritos fala bastante sobre isso, né? E nem a entrada no reino dos céus. Ou seja, o dinheiro ele não vai comprar a nossa garantia futura, né? O nosso dinheiro atual ele não compra boa vida futura, no sentido espiritual, né? Então é interessante a gente tomar muito cuidado nesse ponto. E Kardec completa, olha, não tem, pois, o homem direito de lhe estipular preço. Ou seja, tudo aquilo que vem de graça, a gente sequer pode falar quanto que aquilo vale. Até porque para alguns não é nada e para outros faz toda a diferença, né? E vou compartilhar com vocês uma situação minha, né? Uma vez a minha filha, ela estava passando uma certa moléstia, né? Uma certa doença, e estava complicado ali a situação. Os médicos ali estavam meio que apanhando ali para entender o que estava acontecendo e etc. A gente muito preocupada, ela muito novinha, vomitando muito, perdendo peso, ela era um bebê. E houve ali algumas preces em função dela e ela melhorou. Ela de fato melhorou. Lógico que seguindo toda a recomendação médica e etc., tratamento médico. Então, agora pensa para um pai, né, o quanto ele está disposto a pagar pela saúde do filho. Cara, às vezes para quem está ali ajudando na cura, aquilo é pouca coisa. Às vezes para a pessoa foi nada, foi alguns minutos, né? Alguns instantes de dedicação. Mas para um pai, cara, ele dá o dinheiro que ele tiver, o que ele não tiver, ele pega emprestado, ele se vira e percebe? E fica difícil até se dar preço para esse tipo de situação. Portanto, isso não pode ter preço, né? Esse tipo de situação é condenável, né? E aí é legal o seguinte, que Kardec ele comenta o seguinte, ele fala assim, olha, cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. O que significa isso? Turma, vamos lá. Não posso receber, não posso cobrar por aquilo que não é meu. Ponto. Essa é a lei, tá? O que não é meu? As bênçãos de Deus, por exemplo, não são minhas, né? Tudo aquilo que Deus faz através de alguém é Deus que está fazendo, não somos nós, né? Então isso não pode ter cobrança, aquilo não é meu, né? Então, por exemplo, quando a gente se dirige a Deus e intervém através de Deus, seja pela nossa mediunidade, seja de qualquer forma que seja, qualquer forma que for, em favor de outra pessoa, isso é legal, isso é ótimo e tem que ser assim. Agora, o que não pode haver é troca. O que não pode haver ali é uma cobrança. O que não pode haver ali é um pagamento em função disso. Percebe? É obrigação nossa, e a gente estuda isso profundamente no Espiritismo, que devemos estar o tempo todo em caridade. Devemos estar o tempo todo em prol do próximo, né? No Livro dos Espíritos tem o capítulo de trabalho que fala, olha, toda obrigação útil é um trabalho, né? E o que é uma obrigação útil? É fazer alguma coisa que faça diferença positiva na sua vida ou na vida dos outros. Isso é uma obrigação útil, isso é um trabalho. E lá nesse capítulo também pergunta qual que é o limite do trabalho, o limite das forças. Ou seja, enquanto a gente tem força, a gente tem pura obrigação de estar sendo útil, né? Agora, quando a gente vira o intermédio dessa utilidade, utilizando algo que não é nosso, cara, você não pode cobrar por isso, você só está transmitindo, né? Você está sendo carteiro, né? Você não está sendo o dono da carta, o autor da carta para aquele que vai receber. Então, é interessante esse ponto, porque é lícito a gente intervir a Deus em função do próximo. Na verdade, em algumas situações é até obrigação nossa, mas não é lícito a gente cobrar por isso, a gente receber por isso.
mesmo que às vezes a pessoa queira pagar, né? Mesmo que a gratidão da pessoa leve ela a querer remunerar aquela situação, né? E o conselho é, não receba. Por isso que quem participa né, quem trabalha, por exemplo, voluntários na casa espírita, eles não têm salário, são voluntários, né? E aí a gente está falando de uma série de gente, né? A gente pega o Miramês, por exemplo, quantas pessoas precisam estar voluntariamente se dedicando ali para que aquela casa aconteça. E todas as obras e todos os benefícios que aquela casa gera para as pessoas, para aquilo acontecer, precisa de ter voluntário. E é interessante que seja voluntariado, né? A gente vai entender um pouco mais para frente a grande vantagem de ser voluntário nesse ponto, né? E aí Kardec continua. Tem um outro trecho que Kardec fala assim, olha, Deus não vende os benefícios que concede, né? E aí é interessante esse ponto porque é até uma analogia muito simples. Se Deus não vende os benefícios que ele concede e nós temos que, como Jesus fala, né, ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se a gente tem que buscar o caminho de Deus, a gente tem que buscar os ensinamentos de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? A gente tem Jesus como guia, como modelo, a gente precisa ser como Jesus, né? Bom, se ele não vende os benefícios que ele concede, eu também não posso vender, né? Os benefícios que eu concedo tem que ser de graça. Se Deus não faz isso, não faz sentido eu também cobrar, né? E se a gente pega toda a vida de Jesus, pegando Jesus agora como exemplo, né, como caminho a ser seguido, como passos a serem imitados, né, como um guia, como algo que a gente precisa se modelar nele, que a gente precisa se inspirar nele e copiá-lo. Em nada cobrou, em nada cobrou. Tudo que ele fez foi 100% de graça. E não só de graça, mas sem buscar benefício e outros tipos de vantagem nenhuma. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer de graça, tudo bem, mas eu quero fama, né? Eu vou fazer de graça, mas eu quero caridade, a gratidão da pessoa. Eu vou fazer de graça, mas eu quero ser reconhecido. Isso tudo é importante para o nosso ego, para o nosso orgulho, para os nossos sentimentos mais inferiores. Mas isso em nada está alinhado com a obra do Pai, né? Então é interessante a gente pensar nesse ponto para a gente poder já começar a visualizar tudo o que a gente faz no nosso dia a dia. Para a gente começar agora a vigiar, né? Se as coisas, os motivos pelos quais a gente está fazendo as coisas, se a gente está fazendo de fato, se entregando, se doando, ou se a gente está fazendo querendo algo em troca. Porque quando a gente fala de pagamento, não se limita só no dinheiro. Tá? O dinheiro é a figura mais fácil, é o símbolo mais fácil da gente conseguir entender essa situação. Mas como eu disse antes, todo relacionamento existe uma troca. Né? Então, quando a gente se doa, a gente acaba... A gente precisa se doar sem buscar nada em troca, sem querer nada em troca, porque é essa intenção que manda. Né? Mesmo às vezes a gente querendo ajudar e não conseguindo ajudar. A sua intenção já é de grande valia. Né? Desde que você não queira nada em troca. Esse é um grande ponto. Né? E aí, Kardec faz uma outra observação aqui extremamente importante. Kardec fala o seguinte: ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. E isso é um subcapítulo que ele traz, né, em que ele chama de preces pagas. Resumidamente falando, são pessoas que querem pagar e outras que querem receber por preces, por orações, né, por bênçãos, por benzimentos e etc. Né? E aí Kardec fala, ainda outro conveniente apresentam as preces pagas. É aquele que as compra se julga, muitas das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Percebe, turma? Que existe um detalhe sutil nesse ponto. Aqui a gente começa a observar, muitas das vezes a gente quer receber por aquilo que a gente faz, né? E muitas das vezes a gente quer também pagar, né? Quantos de nós não quer que aconteçam milagres na nossa vida, né? Mágicas transformadoras, que no estalar de dedos mude da água para o vinho, né? Quantos de nós não quer isso na nossa vida? Basicamente todo mundo quer. E muitas pessoas estão dispostas a pagar por isso. E aí entra aquele segundo ponto de vista que eu pedi para que vocês observem também. Uma vez eu querendo pagar por isso,
eu conseguindo pagar, eu achando quem aceite, eu me acho no direito de ter aquilo que eu acho que eu comprei. Né? Eu acredito na ilusão que eu estou comprando algo, né? E aí a gente pode falar várias coisas. A gente pode falar desde cura, desde terreno no céu, desde o amor da vida, né? Esse tipo de situação. Muitas das vezes a gente quer pagar por aquilo. A gente quer pagar pessoas que tenham ali um contato privilegiado com os espíritos para a gente ter ali alguns privilégios, né, diretamente de Deus, privilégios milagrosos, né? Pessoal, é lícito pagar por aquilo que você quer? É. Desde que seja fruto do trabalho de outra pessoa, né? Desde que não seja um fruto de algo gratuito, né? Então, por exemplo, eu quero um emprego, né? Estou desempregado e estou aqui, tenho até uma grana aqui, estou até disposto a pagar. Cara, procura um headhunter, né? Procura uma empresa de RH, uma empresa de recolocação de trabalho, procura um coach de carreira. Essas pessoas trabalham com isso, esse é o trabalho delas. Né? Não procura um médium para um médium, ou para quem quer que seja uma pessoa mais espiritualizada, um guru, o que quer que seja, para ele fazer uma oração para você ganhar um emprego. Não. Né? Você quer pagar? Procura alguém que trabalha com isso. Né? E esse é o grande ponto. A gente precisa agora começar a tomar cuidado com o nosso dia a dia. Porque é lícito o nosso trabalho ser pago e ser remunerado. Isso é super lícito. Isso, na verdade, é até bom que aconteça, é obrigatório que isso aconteça. É justo. Né? O que não pode acontecer é barganha com as coisas divinas. O que não pode acontecer é o tráfico das coisas santas, como diz Kardec. Né? Não tem expressão melhor para isso. Né? E mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre, né, o que eu posso cobrar. Né? Mas, bom, dando sequência. Aqui Kardec fala diretamente sobre os médiums. Né? Porque a figura do médium é uma figura mais fácil para poder exemplificar esse tipo de situação. Lembrando que todos nós somos médiums. E lembrando que é interessante que Deus distribuiu a mediunidade para que esse dom chegue de forma igual a todo mundo. Né? Porque se a gente tivesse só alguns médiums e esses médiums pudessem cobrar por isso, apenas os mais ricos teriam alguns privilégios, alguns acessos. Isso não seria justo. Né? E Deus é justo, né? Soberanamente justo e bom. Então, além dele ser justo e querer que isso aconteça para todos, ele é bom. Né? Então, ele distribui isso de forma igual. Obviamente, as mediunidades são diferentes de um para o outro, mas ele distribui essas mediunidades para que elas sejam ofertadas de graça, porque ela de graça foi dada. Percebe? Né? A nossa mediunidade não é um fruto de desenvolvimento nosso ao longo das encarnações, que a gente desenvolveu uma habilidade única para aquilo. Não. A mediunidade foi dada. Interessante a gente notar, porque ela também pode ser tirada. Né? Nos livros do Chico, a gente tem inúmeros casos de médiums que, na hora que eles precisaram, a mediunidade foi tampada, né? Foi ali desligada pela espiritualidade, justamente porque o médium estava fazendo mau uso dela. Né? Bom, e aí Kardec fala o seguinte: ó, os médiuns igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender as palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas e nem de seus trabalhos pessoais. E aqui a gente começa a entender o que a gente vai poder, né? O que se é lícito cobrar. Né? Perceba, o que é fruto da sua própria concepção, da sua própria pesquisa e do seu próprio trabalho pessoal, cara, é seu trabalho. E é legal você cobrar por isso. É legal no sentido de legalidade. Né? Isso é bom, é justo. O que é o seu trabalho? Uma coisa que você pesquisa, que você desenvolve, que você inventa, né? Que você rala com aquilo. Legal, você merece receber por isso e tem que ser assim mesmo. Né? Agora, aquilo que não é fruto disso, né? Que principalmente vem fruto da mediunidade, vem fruto ali dos espíritos nos ajudando, isso não deve ser cobrado. Isso não pode ser cobrado. E essas cobranças elas devem ser instruídas para que não ocorram. Né? Então, o que é a mediunidade? Qual que é o dom da mediunidade? Ser intérprete dos espíritos, né, que tem algumas informações superiores, alguns ensinamentos que vão fazer diferença na vida daquelas pessoas que ainda não têm aquela informação.
Então a gente precisa ser um intermédio disso. Isso é a mediunidade. Percebe? É para isso que ela serve. É para a gente conseguir transmitir a outras pessoas o que os espíritos querem transmitir. E para a gente também receber, através de médiums, aquilo que espíritos querem transmitir para nós. Né? Então, para que serve a mediunidade? Para a instrução dos homens e para mostrar o caminho do bem, para conduzi-los à fé. Para isso serve a mediunidade. Uma vez que eu desvio a função dessa mediunidade, eu estou aplicando ela de forma errada. E aí não é justo, não está dentro do que Deus quer para a gente, não está dentro do que Jesus ensina para a gente. Né? Então, a minha mediunidade ela precisa instruir os outros, ela precisa mostrar o caminho do bem, ela precisa conduzi-los à fé. Né? E isso de graça. Né? Ah, tudo bem, Marcos, você vai suar trabalhando, sim, você vai abrir mão do seu tempo, etc. Sim, e tem que ser assim. Por isso que não existe salvação fora da caridade. Né? Por isso é fundamental a caridade. Por isso que a caridade ela é um pilar no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa evolução espiritual. Né? Entre aspas, na nossa salvação. Né? No nosso vale para o reino dos céus. É a caridade. Né? Caridade é o pilar disso. E ela tem que ser gratuita. Senão vira venda. Senão não é caridade, senão é troca, senão é venda, senão é comércio. Né? Bom, Kardec ainda fala um pouco mais sobre mediunidade. Ele fala o seguinte, olha, a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Percebam? Kardec traz isso no Evangelho segundo o Espiritismo e esse é um trecho muito ignorado. Né? Muitas das vezes é um trecho que acaba passando despercebido, sendo pouco estudado, principalmente nas casas espíritas. Mas a mediunidade ela não pode ser e nunca será uma profissão. A sua profissão é o seu trabalho. Né? O seu trabalho é aquele que você vai receber um dinheiro justo pelo seu suor, pela sua dedicação, pelo seu estudo, pelo seu sacrifício. Ok. A mediunidade não. A mediunidade não pode ser sua profissão. A mediunidade ela tem que ser a sua atividade dentro da caridade. Né? A mediunidade é o seu papel para retribuir para o mundo aquilo que você recebeu de graça. Né? Aquilo que o mundo e Deus te proporcionou. O seu trabalho é para prover as suas necessidades. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa ter segurança, né? Você precisa dar segurança para as pessoas que você ama. Para isso serve o dinheiro, para isso serve a profissão, para isso serve o trabalho. E esse é o seu trabalho. Né? E ele é justo que ele seja salariado, que ele seja pago. Agora a mediunidade não. Né? Então, para a gente pegar exemplos fáceis, né? Chico Xavier passou inúmeros apertos. Inúmeros apertos. Né? Tem um ponto que o pai dele, precisando... Teve um momento na vida do Chico, ele conta isso até no Pinga Fogo. No segundo Pinga Fogo, isso está gratuito aí na internet para quem quiser. No segundo Pinga Fogo, Chico Xavier ele conta que ele estava passando necessidade em casa. Só ele e o pai dele trabalhavam na época e eles tinham muitas crianças ali, né? Porque o pai dele teve ao todo 15 filhos. Né? A mãe dele morreu, ele era novo, né? Aquela história. E só ele e o pai dele trabalhavam e o pai dele fica doente. E o pai dele precisa tomar alguns remédios que são muito caros. Né? E durante o tratamento do pai dele, eles pagam esse remédio, mas acabam ficando sem grana para pagar as outras coisas. Então eles ficam devendo... eles ficam um ano... eles ficam devendo ao todo um ano do custo de vida deles para as pessoas ali da cidade que eles moravam. Né? Ali, pessoas do mercadinho e etc. Todo mundo ali que eles usavam ali para se sustentar, eles acabavam ficando devendo essas pessoas por um ano. Né? E o pai do Chico falou assim, olha, Chico, tô sabendo que seus livros estão vendendo, vende bem, será que a gente não pode usar esse dinheiro um pouco para a gente, né? Afinal, os livros são seus, você que escreveu e estão vendendo, né? E vamos usar o dinheiro desse livro para pagar nossas contas. E o Chico falou, não, pai, não dá, não posso, não... Né? O livro não é meu, eu só fui um intérprete ali, eu não posso, não fui eu que bolei o livro, não fui eu que elaborei o livro, não fui eu que cheguei às conclusões que estão naquele livro, que vão fazer diferença na vida das pessoas, não fui eu. Né? Então eu não posso cobrar por aquilo. E aí o pai dele falou assim, mas você não converte o dinheiro para caridade? Aí o Chico, sim, né? A gente converte o dinheiro para caridade. E essa caridade não é para ajudar os pobres? Aí o Chico, Aí o pai dele falou, mas nós somos pobres, então é para nos ajudar. Percebe? E mesmo assim, Chico não arreda o pé. Então, esse é o exemplo fácil.
né, de como a mediunidade não pode ser cobrada. Agora, existem outros momentos que são mais difíceis, né? E é comum a gente ver, e é comum também a gente querer buscar esse tipo de solução. Às vezes a gente quer soluções mágicas, né? E ao invés da gente construir essa solução, a gente acaba procurando um milagre, né? Então, muito cuidado nesse ponto, porque isso é é um limite muito fino, né? De quando a gente acaba se envolvendo no comércio das coisas santas, tá? E Kardec tem um outro trecho que ele diz o seguinte: olha, coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesmo, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão, né? Então, afinal de contas, pelo que eu posso cobrar? Porque, olha só, é complicado. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que passou numa universidade federal, né? Então, ela acaba tendo acesso ali a alguns estudos, algum aprendizado que é de graça, né? Aí vamos supor que essa pessoa forma ali na faculdade, na federal, e ela vai ser professora. Então, peraí, quer dizer que ela não pode mais cobrar, porque afinal, o que ela aprendeu, ela não pode, né? Vamos supor que a pessoa estudou matemática na federal. Então, ela estudou de graça na federal. De graça, entre aspas, a gente sabe que não é bem de graça, mas, bom, ela não pagou pela faculdade. Vamos supor que ela formou em matemática. Agora ela vira professor de matemática. Então, agora ela tem que dar aula de graça. Né? Percebem isso? Como é sutil? E a resposta é não. Kardec já explica, olha, coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho. Né? Então, por exemplo, a pessoa que se dedicou à matemática, estudou matemática, ralou muito com matemática e etc., fez os estágios e tal, é lícito que ela cobre por isso, que ela vá dar aula particular de matemática e que ela cobre. É lícito que ela vire professora e receba na escola. É lícito que ela vá para trabalhar, por exemplo, como calculista numa empresa e etc., e receba por isso. É lícito, isso está certo. Isso pode ser profissão, percebem? Isso pode ser profissionalizado. E, na verdade, isso deve ser profissionalizado. E isso é bom. Lógico que a pessoa pode usar isso como caridade. Claro que pode. No centro espírita eu dou aula de reforço de matemática para as crianças ali do centro espírita. Ótimo. Caridade. Isso é um plus. Isso é um ponto a mais. Né? Mas a mediunidade não pode estar envolvida nisso. Né? A mediunidade não. A mediunidade ela não é uma arte, ela não é um talento. Ela é uma condição, uma faculdade que Deus nos deu. E ele pode nos tirar a qualquer momento. Percebam? Óbvio que a gente tem que desenvolver a mediunidade, tá, gente? Não estou falando que é para esperar Deus dar a mediunidade perfeita. Não. Tem que treinar, tem que participar dos reuniões mediúnicas, tem que participar dos cursos de médium, etc, tá, gente? Não fiquem imaginando que Deus vai chegar com um pacote completo, não, tá? Tem que ser desenvolvido, sim, para a gente se tornar uma ferramenta melhor, né? Uma ferramenta, um intérprete melhor dos espíritos. Tranquilo? E aí Kardec conta o seguinte, olha, os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E aqui entra aquele ponto em que nós e outros querem milagres dos espíritos, né? Querem mágicas. Não. Os espíritos eles vão levar em conta o seu sacrifício, o seu devotamento, né? Na sua vida. Então, se você quer uma mágica, construa isso na sua vida. Você quer um milagre, construa isso. Né? Não fica esperando cair do céu. Né? Busque com todas as suas forças. E isso não é garantia que você vai ter. Tá? Porque a gente entende que, principalmente quando a gente vai estudar sobre as preces e etc., algumas coisas na nossa vida já são obrigações para que a gente passe por aquilo. Tá? E aí ele conclui o seguinte, ó, a passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E aqui é interessante notar por quê. Quantos de nós já não quis ser como Chico Xavier? Quantos de nós já não quis ter uma mediunidade super aflorada, em que a gente, num momento complicado, vem um espírito elevado nos dizer o que fazer, né? Nos dar um auxílio. E quantos de nós já não quisermos isso? Né? Agora, quantos de nós está disposto a pagar o preço, por exemplo, que Chico pagou e qualquer outro grande médium pagou? Percebem? É muito sacrifício, é muita dedicação. E a gente pode um dia atingir esse nível, só que quando a gente atingir esse nível, esses motivos fúteis que a gente quer já passaram, já não tem mais valor nenhum. E a gente já percebeu que são fúteis. Né? E é legal que ele fala o seguinte, olha, os espíritos eles percebem quem quer fazer deles uma escada.
né? Quem nunca quis, por exemplo, que um espírito soprasse para a gente os números da loteria? Né? Imagina. É engraçado, mas chega a ser ridículo. Né? Por quê? Porque quando a gente ainda não tem um conhecimento sobre mediunidade e que a gente não pode ter, né, comércio em respeito disso, a gente acha válido até. Né? Mas não. A gente não pode usar os espíritos como escada. Né? Eles vão nos auxiliar, muitos deles têm até obrigações ligadas a isso, mas não. Espíritos sérios, eles vão te ajudar se você precisar. Né? Mas eles querem que você se desenvolva sozinho, e isso é importante, porque senão não tem mérito seu. Né? Os espíritos eles sempre deixam ao nosso cargo os méritos nossos. Né? E é interessante falar esse ponto, que eu vou trazer aqui agora uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 659, né, que é sobre a prece, né, sobre essa ligação nossa direta com Deus e com os espíritos. Né? E é perguntado o seguinte: qual o caráter geral da prece? E a resposta: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Percebam que essas preces, né, essa interferência nossa, junto aos espíritos, à espiritualidade, etc., ela, em formato de prece, ela só tem 3 funções: louvar a Deus, louvar a adoração, né, adorar a Deus; pedir, né, e agradecer. A prece ela só tem essas 3 funções. Muitas das vezes a gente pega essa função do meio, que é pedir, e quer comercializar. E não. Essa é a ideia principal do ensinamento do Cristo, em que Kardec vem trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não pode ser cobrado. Né? Não só a prece, tudo aquilo que envolva o que vem de graça por parte da espiritualidade, ela tem que ser de graça repassada. Né? A gente não pode haver comércio e trocas ali em função disso. Né? Então a prece ela tem 3 funções: louvar, pedir e agradecer. E só. Percebe? E a gente pode pedir por outro? Pode, claro que pode. Você pode pedir pela sua filha, pela humanidade, por quem você quiser. O que você não pode é cobrar por isso. Né? Esse é o grande ponto. E você não pode também querer pagar pessoas. Né? Quer dizer, querer. Você pode querer, mas por favor, não faça isso. Né? Não pague por pessoas que querem orar por você. Percebe? A oração, a prece, a mediunidade são ferramentas que a gente tem de conexão direta com a espiritualidade e que elas são de graça. Então, óbvio, a gente não pode cobrar por elas, não é nem justo isso. Tá? Bom, seguindo. E aí, tem aqui um ponto que, já partindo para o nosso encerramento, que sobre a prece. Né? Kardec ele fala o seguinte: olha, o que Deus lhe considerar sempre, se ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Percebe? Então, tem coisas que a gente vai pedir que a espiritualidade simplesmente não vai atender, porque ou não é o momento, ou não é o certo, ou não é o melhor para você. Mas tem 3 coisas que sempre que a gente pedir, a gente vai conseguir. Tá? Coragem, paciência e resignação. Sempre, sempre, sempre. Pediu, você tem, galera. E com essas 3 ferramentas, a gente consegue vencer todas as nossas tribulações. Então, sempre que você tiver vontade de pagar alguém por um milagre, cara, você pode pedir coragem, paciência e resignação, e a espiritualidade vai te atender. Ela vai te dar coragem para você conseguir alcançar isso que você precisa, paciência para você conseguir entender que aquilo vai ser no momento certo, e resignação para você entender quando aquilo não é o ideal para você, quando os planos seus e de Deus não estão iguais, né? Quando os planos de Deus para você são outros, diferentes dos seus. E é interessante a gente ter resignação para a gente entender isso. Percebe? E ele completa: olha, também ele considerará os meios de tirar por si das dificuldades mediante as ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. E aqui, pessoal, entra um ponto fundamental que eu quero que a gente aplique no nosso dia a dia, que a gente comece hoje a aplicar na nossa vida. Né? Também ele considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Perceba que todas as dificuldades que a gente vai passar na vida, e que são muitas, e que alguns de vocês possam estar passando nesse momento, Deus ele vai conceder
formas da gente sair daquela situação. Desde que a gente peça, obviamente, com fé, com sinceridade, né? Deus vai dar pra gente meios da gente conseguir sair dali, né? E aí, bom, um detalhe importante que os espíritos eles vão nos sugerir quais caminhos tomar. Mas a decisão de tomar aquele caminho e ser resistente, resiliente dentro daquele caminho é opção nossa. Portanto, é mérito nosso, né? E é por isso que os espíritos simplesmente não pegam a gente, põem no colo e levam lá para um lugar legal, por exemplo. Não. É mérito nosso tomar a decisão de seguir aquele caminho e se embranhar por ele, se dedicar dentro dele e conseguir desbravar esse caminho. Esse é o mérito nosso. E o espírito deixa, a espiritualidade toda sempre deixa o nosso mérito nesse tipo de situação. Tá? E, pessoal, só para concluir, né, nesse minuto final que nos resta, eu queria concluir com o seguinte, com esse ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é fantástico, que diz o seguinte, olha, ele assiste os que ajudam a si mesmos de conformidade com essa máxima. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Então, turma, eu não sei quais dificuldades você pode estar passando nesse momento na sua vida, mas eu queria deixar claro esse ensinamento de que se você se ajudar, o céu vai se movimentar e te ajudar. Mas se você ficar parado esperando que o milagre aconteça, que o milagre caia do céu, esquece. Isso não vai acontecer. Tá? É fundamental que você entenda que a sua vida é uma construção. Né? E essa construção, o que a sua vida é fruto de você mesmo. O que você está sendo hoje, vivendo hoje, é fruto do que você construiu lá atrás. Seja ontem, anteontem, seja nas encarnações anteriores. Portanto, o que você vai viver amanhã e futuramente é fruto do que você está fazendo hoje. Então ajuda-te e o céu te ajudará. Se esforce no bem, se esforce em ser útil. Se esforce, se dedique a se ajudar e ajudar os outros, que o céu vai te ajudar, que você vai ser ajudado, que as coisas vão fluir na sua vida. Mas enquanto você ficar parado, só reclamando, só chorando, nada vai ser destravado na sua vida. Nada vai acontecer. Né? Se coloque em movimento, se dedique. Ah, Marcos, mas eu não sei nem por onde começar. Cara, pega qualquer coisa e começa. O problema é gigante. Pega qualquer pedaço dele e começa. Simplesmente comece. Na hora que você começar, mesmo um problema gigantesco, tá? Na hora que você começar, você vai perceber que vão aparecendo as soluções de outros problemas menores que estão ali, né? E você vai, de pedaço em pedaço, resolvendo seu problema grande, né? Tem um conhecimento, um provérbio antigo que diz o seguinte, olha, como comer um elefante, né? Com um pedaço por vez. Isso é a fé que remove montanha, né? Como que você remove uma montanha? De pá em pá, né? De trator em trator, de caminhão em caminhão. Você remove uma montanha inteira, mas tem que ser de pedaço em pedaço. Né? Como que você come um elefante? Tem que ser de pedaço em pedaço. Então é assim, o seu problema não importa o tamanho que ele seja. Pega ele, divide em pedaços, pega um daquele pedaço e começa a resolver. Você começando a resolver aquele pedaço, os outros pedaços, eles automaticamente vão começar a ficar mais leves, vão começar a aparecer outras soluções para os outros problemas, né? Para os outros pedaços do problema. E quando você perceber, se colocando em movimento, você concluiu, você vai conseguir vencer todo esse problema. Tá? Então eu queria concluir com isso e agradecer imensamente a paciência de vocês. Estourei aqui 2 minutos do tempo, Paulo aí me perdoe. E queria agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a atenção de todos vocês e, bom, estou aberto aí a todas as perguntas que aparecerem. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem, pessoal. Alguma dúvida sobre a exposição? O tema que o Marcos nos trouxe hoje? Eu acho que está todo mundo ouvindo, hein, Paulo? Ninguém assistiu falando. Aproveita. Esse assunto ele é deveras atual, viu? Principalmente essa parte final eu achei sensacional, porque ele mexe muito com esse negócio. Ah, meu Deus, tá ruim, mas não faz nada para mudar.
Albert Einstein falava uma coisa muito interessante. Louco é aquele que acredita que fazendo a mesma coisa pode ter um resultado diferente. Então, eu vejo que é por aí. Bom, pessoal, como as dúvidas surgiram, nós vamos abordar um assunto aqui muito interessante. A casa vem passando por algumas reformas já há algum tempo, e essas reformas estão visando adequações às normas vigentes, tanto da parte arquitetônica como da parte de bombeiros também. E a gente gostaria de contar sempre com vocês, porque esse é um espaço que é nosso, é um espaço onde todos nós somos acolhidos, somos atendidos das nossas necessidades, né? E a gente gostaria de pedir a vocês, dentro do possível, aqueles que tiverem condição, de nos auxiliar com qualquer doação, para que a gente possa efetivamente concluir essas obras e dar um pouco de andamento. Elas visam a parte não só de segurança, mas também um conforto, um pouco melhor as instalações. A casa é uma estrutura já com 30 anos já de uso, então ela demanda algumas adequações às normas vigentes. E aí, sinta-se à vontade. Ô, Soares, você tem aquele vídeo? Poderia passar para nós, por favor? Tenho, vou colocar aí para vocês. Mas, pessoal, esse tema de hoje é muito interessante, porque às vezes a gente está delegando a outras pessoas a nossa responsabilidade, abrindo mão de uma ferramenta maravilhosa, que é a comunicação com o alto. Inclusive, o Livro dos Espíritos fala que essa é uma das maneiras que nós temos de receber um conforto, um refrigério diante das provas que todos nós passamos, que mexem demais com a gente. Então, o uso da prece como ferramenta é uma coisa que muitos de nós têm abrido mão em função de outras situações. Vamos ter o devido cuidado, vamos ter o devido atenção com isso, porque isso realmente faz uma falta. Aí, pode passar, Toninho. Bom, pessoal, é isso aí. Essas obras que vocês viram aí, elas já estão acontecendo, mas precisamos de mais obras acontecerem para que a gente consiga efetivamente chegar num padrão melhor. Mas nós vamos conseguir. Fé em Deus e bom ânimo, a gente chega lá. Ok? Pessoal, nós vamos aproximando do final do estudo dessa noite e nós gostaríamos de agradecer a presença de todos aqueles que vieram aqui conosco, aprender um pouquinho mais referente ao Evangelho, que ele nos traz de palavras de esclarecimento, de conforto e principalmente de melhoria como ser. Muito obrigado a todos vocês. Na semana que vem a gente espera encontrá-los aqui novamente, para que juntos a gente continue essa nossa caminhada. Ô, Toninho, você poderia fazer a prece final em nome de todos nós? Jesus, nosso mestre amado, te agradecemos mais uma vez por estarmos em contato com o seu Evangelho, com seus ensinamentos, que estão vindo de encontro aos nossos corações, aos nossos lares, os lares de todos aqui representados nessa noite, onde nos encontramos na casa de Miramês, nosso irmão querido, que nos recebe de braços abertos, com toda a sua equipe, nos auxiliando, nos amparando, para que possamos cada vez mais
crescer na nossa escala espiritual. Miramês, que possamos nessa noite de hoje, com a sua luz, com o seu farol, iluminar todos aqueles corações necessitados, aflitos, que esperam a luz, a esperança de um dia melhor. Sabemos que esse farol, ele pode e vai iluminar todos esses corações. Que assim seja. Isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e até a semana que vem. Vão com Deus. Boa noite. Marcos, Boa muito noite. obrigado pela sua colaboração. Jesus. Boa noite. Amém. Eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Boa noite, Marcos. Boa noite.